Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Aqui Pastor Jonas Júnior trazendo mais uma palavra pastoral dentro desta manhã maravilhosa, amém? Em nome do Senhor Jesus. Estamos vivendo um dia onde o mundo está se preparando, né? O povo de Deus está se preparando para a volta de Cristo. Em verdade, estamos vivendo coisas que há muito tempo atrás, né, não se vivia. E hoje aquilo que era errado está se tornando certo e o que era certo está se tornando errado. Jesus nos alertou sobre todos esses sinais que aconteceria e pediu e nos orientou para que a gente permanecesse, amém, perseverasse dentro da presença de Deus. Então, dentro desta manhã de hoje, ao qual Deus me incomodou, quero trazer uma palavra ao coração dos irmãos, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 28, verso de número 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, né? E dentro disso, Deus falava muito forte ao meu coração sobre o momento em que estamos vivendo dentro da presença de Deus, né? Muitas pessoas não vêm para a igreja por conta das acusações, por conta das palavras mal colocadas, na verdade, mas o texto bíblico, a palavra de Deus nos diz que Deus, ele ama o pecador, ele abomina o pecado. Então, dentro da palavra de Deus, nós devemos, e é o nosso dever sim, sempre pregar contra o pecado, e não contra a pessoa A, contra a pessoa B, contra a pessoa C, porque Deus não faz acepção, né? E a palavra dele diz que ele quer que o pecador, que o ímpio, né, se converta, deixe os seus pecados, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. É verdade? Então, a misericórdia de Deus é maravilhoso, é poderosa, dura para sempre. Mas eu e você precisamos entender que nós não nascemos pecando, errando. Isso adquirimos no decorrer da nossa vida. Os hábitos, os costumes, os pensamentos, né? Temos o pecado natural que está entranhado em nós, né? Que é o pecado que veio lá de Adão e Eva, mas existem certas coisas dentro da minha vida e da tua vida que nós precisamos deixar, precisamos largar, né? Quando viemos para dentro da presença de Deus, nós entendemos que deixamos as coisas do mundo, as coisas velhas já se foram e tudo se fez novo. Então eu não posso vir com as coisas velhas para dentro de algo novo, porque não vai dar certo. Entendeu? Então a palavra de Deus diz que não que nosso dever é trazer o pecador, né? É mostrar para o pecador o caminho ao qual ele deve largar os maus costumes e vir para a presença de Deus. E nos dias de hoje, dentro da igreja, nós estamos lidando com os intocáveis, né? Quem são os intocáveis? São aqueles que você não pode falar do pecado dele, você não pode apontar o pecado dele, porque ele já criou tanto amor pelo pecado dele, que ele prefere distorcer a palavra para pensar que ele está certo, do que entender que a palavra condena o pecado dele, condena o ato dele, né? Não é o homem que aponta o homem, mas é a própria palavra, porque se alguém te falou algo que não está na palavra, essa pessoa está te apontando pessoalmente, mas se a pessoa te mostra dentro da palavra que a própria palavra mostra o teu pecado, o teu erro, não tem como você recalcitrar contra os aguilhões de Jesus, não tem como você lutar contra a palavra de Deus, porque a própria palavra, não sou eu, pastor Jonas, ou pastor A, pastor B, que intitulou os pecados e organizou os pecados, não fomos nós apenas pegamos a palavra que foi colocada por Deus para nos dar parâmetros do que é certo e o que é errado, o que deve e o que não deve fazer, como se deve fazer para entrar no reino dos céus e o que não deve fazer e o que deve se fazer para ficar fora dele. Então é a própria palavra que nos diz. Então quando você chega para uma pessoa que ela é intocável, se você falar do ato dela, você está apontando ela. E não é você que está apontando, é a palavra que está dizendo, porque Deus não quer que a pessoa permaneça dentro desse pecado, permaneça dentro desse costume. Então, a própria Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões, aquele que encobre o seu pecado,
aquele que oculta o seu pecado, ele jamais vai prosperar, ele jamais vai ser feliz, ele jamais vai ter sucesso dentro daquilo que ele tanto almeja. Mas aquele que confessa, ou seja, ele assume a sua pecaminosidade, né? A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, a igreja é um lugar de pessoas que são imperfeitas buscando a perfeição. Então, quando você assume a sua pecaminosidade, quando eu assumo que eu erro, que eu peco no pensamento, no falar, no ouvir, eu peco. E a própria palavra me mostra. E se alguém algum dia falar para mim, não é a pessoa que está me apontando, é a própria palavra que está vindo ao encontro ao meu coração. Para quê? Não para me matar, não para me derrubar, mas para me transformar, para me tornar numa nova pessoa, para me mudar e estar dentro dos parâmetros para ser salvo com Deus. Então, preste muita atenção. Não seja uma pessoa intocável, porque a própria Bíblia diz que o vaso ele se quebra na mão do oleiro. Então, ou seja, para a gente ser moldado, a gente precisa ser tocado. Para a gente ser moldado, a gente precisa ser transformado. E quem que Deus vai usar para transformar a sua pessoa? Deus vai usar o seu patrão, Deus vai usar o seu esposo, a tua esposa, o teu filho, o teu amigo, o teu pastor, o irmão da igreja, para poder tocar naquilo que você precisa deixar. E eu te peço nesta manhã maravilhosa, não recalcitre contra os aguilhões de Jesus. Não lute contra aquilo que Deus quer para a tua vida. Se Deus quer que você largue tal costume, se Deus quer que você mude tal comportamento, é porque Ele sabe que com esse costume, com esse comportamento, você não vai poder entrar lá no reino dos céus. Então pega essa palavra, guarda dentro do seu coração, confessa o teu pecado, confessa o teu erro, assuma o teu erro, peça ajuda para Deus, peça misericórdia para que Deus possa te ajudar a lutar contra isso, para que você possa ser transformado e estar dentro aí dos parâmetros para ser salvo. Sabemos que não somos merecedores da graça, mas nós precisamos estar dentro da aceitação da graça, porque eu só consigo aceitar a graça de Deus se eu reconhecer que eu preciso dela. E para reconhecer que eu preciso dela, eu tenho que reconhecer que eu erro, que eu sou pecado e que eu estou errado, que eu sou um pecador e que eu estou errando. Aí, quando eu reconheço, a graça vem sobre a minha vida, né? Porque eu reconheço os meus pecados e os meus erros. Amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe a tua vida e não seja um intocável. Não seja aquela pessoa que ninguém pode pisar no seu pé, que você já sai da igreja, que você já fica sem falar, que você já vira as costas. Não, Deus vai usar. E se você, porventura, não deixar um tocar, Deus vai levantar outro, Deus vai levantar outro, Deus vai levantar outro. Não é porque ele é ruim, e não é porque é o diabo que está te tocando, é porque Deus quer transformar, Deus quer arrancar de dentro de você isso que ele não aceita, que ele não concorda. E Deus conhece eu e você mais do que eu e você. Amém? Então coloque isso dentro do teu coração e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.